Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, da terça-feira passada, onde eu estava fazendo um unboxing da caixa The Early Years do Pink Floyd, que cobre o início da carreira do Pink Floyd, daí de 1965 até 1972. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o pacote Cambridge Station, que cobre os anos de 1965 a 1967, e também o pacote Germination, que cobre o ano de 1968, e o pacote Dramatization, que cobre o ano de 1969. Então, continuando aqui, vamos pegar agora o pacote que cobre o ano de 1970, Deviation. Esse é o mais extenso, que a gente tem aqui 2 CDs, 2 DVDs e um Blu-ray. Apesar de que o que está nos 2 DVDs é exatamente o que está no Blu-ray. Então aqui várias fotos bem interessantes também. Da banda na época. E o que cobre então esse pacote? Então, no primeiro CD a gente tem aí uma versão de Atom Heart Mother, ao vivo em Montreux, certo? Em novembro de 1970. Depois a gente vai ter uma sessão da BBC de julho de 1970, onde eles tocam Embryo, Fat Old Sun, Green is the Color, Careful to the Axel Gene, If, e uma versão de Atom Heart Mother também. E isso é o conteúdo do primeiro CD. O segundo CD, a gente vai ter aí 16 faixas, as 16 primeiras faixas, que foram planejadas para serem lançadas como trilha sonora do filme Zabriskie Point. A gente sabe que o diretor Michelangelo Antonioni utilizou apenas 3 faixas do Pink Floyd na trilha sonora do filme, o que deixou a banda bastante contrariada, porque inicialmente a ideia era a trilha sonora ser exclusivamente do Pink Floyd, mas o diretor voltou atrás e usou apenas 3 faixas. Então aqui a gente tem 16 faixas, algumas versões alternativas e outras inéditas, de faixas que deveriam ter entrado na trilha sonora do filme Zabriskie Point, do Michelangelo Antonioni. E a última faixa desse CD é uma versão apenas com a banda, sem orquestra, de Atom Heart Mother, uma versão de estúdio inicial, tá ok? E o que está no DVD e no Blu-ray, porque o conteúdo dos 2 DVDs também está no conteúdo do Blu-ray. Então, 2 DVDs, um Blu-ray, mas é o mesmo conteúdo. A gente tem aqui uma gravação no estúdio de uma rádio em São Francisco, nos Estados Unidos, da KQED, intitulado aqui An Hour with Pink Floyd, ou seja, 1 hora com Pink Floyd. E aqui eles tocam Atom Heart Mother, Cymbeline, Grantchester Meadows, Green is the Color, Careful to the Axel Gene e Set Controls for the Heart of the Sun. Depois aparecem eles aqui fazendo passagem de som no Festival de Saint-Tropez. Cymbeline, na verdade, não é uma versão de Cymbeline, é só uma passagem de som mesmo. Tem até o David Gilmour brincando de ser baterista. E depois temos Atom Heart Mother e Embryo, mais com passagem de som, mais apenas trechos dessas músicas. Músicas inteiras para valer mesmo, a gente vai ter aqui Green is the Color, Careful to the Axel Gene, Set Controls for the Heart of the Sun. Tudo isso lá em Saint-Tropez, gravado no dia 8 de agosto de 1970. Depois a gente tem aqui 2 músicas gravadas para a companhia de balé do francês Roland Petit,
lá em Paris, no dia 5 de dezembro de 1970. Eles fazem algumas improvisações instrumentais, ao vivo no estúdio, como está escrito aqui, e uma versão de Embryo também. E ainda temos uma gravação de precária qualidade, ressalte-se, do Pink Floyd tocando Atom Heart Mother na festa da Black Hill, que era a antiga agência que agenciava o Pink Floyd, lá no Hyde Park, em Londres, no dia 18 de julho de 1970. E temos também aqui, tanto no segundo DVD quanto no Blu-ray, a gente tem um bônus aqui de áudio de todo o álbum Atom Heart Mother, ele na sua totalidade, na versão quadrafônica, na mixagem quadrafônica original de 1970. Então isso é o que aparece aqui no pacote Deviation, que cobre o ano de 1970. Depois, 1971, é esse pacote aqui, Reverberation. Acho que é melhor assim. Então, aqui novamente a gente vai ter um CD, um DVD e um Blu-ray. Novamente a banda por volta de 1971. Mais fotos ainda. Aqui também. Esses eram os anos 70. Pela roupa já dá pra gente saber. E aqui o DVD e o Blu-ray. E o que a gente tem aqui então, nesse pacote aqui, Reverberation, que cobre o ano de 1971. No caso do CD, a gente tem, isso é bastante interessante, a parte 14 do que eles chamavam de Nothing, que na verdade é a versão primitiva de Echoes, tinha 36 partes, esse Nothing, como eles chamavam. Então aqui cobre a parte 14, que tem um pouco mais de 7 minutos de duração. Mas aqui que você vê boa parte de como Echoes não foi feita de uma vez só, ela foi evoluindo lentamente até chegar àquela obra-prima que a gente conhece, que saiu no Metal, ocupando todo o lado B do álbum Metal. E depois, ainda no CD, a gente vai ter uma sessão de estúdio da BBC, de 30 de setembro de 1971, onde eles tocam Fat Old Sun, One of These Days, Embryo e Echoes. Isso é o CD. No DVD e no Blu-ray, a gente vai ter eles tocando, uma entrevista, na verdade, da banda, mais pedaços de Atom Heart Mother, ao vivo em Hamburgo, na Alemanha, no dia 25 de fevereiro de 1971. E também no dia seguinte, 26 de fevereiro de 1971, eles tocando um pedaço também aqui de A Saucer Full of Secrets, lá em Offenbach, também na Alemanha. Depois tem um show deles aqui, temos 3 músicas, uma delas não completa, de um show que a banda fez no dia 15 de junho de 1971, lá na França, uma abadia de Royalmont, onde eles tocam Second Truth for the Heart of the Sun, Cymbeline e um trecho de Atom Heart Mother, um pedacinho de pouco mais de 3 minutos. Depois temos aqui um pedaço também de um show que eles fizeram na Austrália, em 15 de agosto de 1971. Tem um pedaço de Careful de Axel Dean e uma breve entrevista da banda. Depois tem aqui um documentário falando sobre o Pink Floyd, discos piratas, principalmente eles reclamando aí da pirataria, principalmente o empresário da banda, o Steve O'Rourke. Uma breve entrevista aí de 2 minutos e 27 segundos. Depois também temos uma entrevista também breve dos 2
responsáveis aí pelas capas do Pink Floyd, da empresa Hipgnosis, o Storm Thorgerson e o Aubrey Powell, também chamado de Paul. Uma breve entrevista deles, as entrevistas dos dois juntos dá 3 minutos e 37 segundos. Depois uma animação ao som de One of These Days. E ainda vamos ter Atom Heart Mother, uma versão de Atom Heart Mother, gravada na Áustria, no dia 1º de julho de 1971, à beira de um lago, Ozyarzy, nome desse lago. Mais outra versão de Atom Heart Mother, aqui já no Japão, no dia 7 de agosto de 1971. E como áudio de bônus, a gente tem uma versão quadrafônica de Echoes, mas aqui tem uma pegadinha. Eu fui descobrir isso só na internet. Você fazendo uma ripagem do Blu-ray, certo? Você consegue o álbum Metal inteirinho na versão quadrafônica e não apenas a faixa Echoes, certo? Mas isso é algo que não dá para, não está incluído aqui, não está dizendo aqui no encarte, mas através de algumas dicas que eu pesquei na internet, eu consegui obter uma versão quadrafônica de todo o álbum Metal, que está nesse pacote Reverberation. Depois vem o que eu considero menos interessante de todos, que é o pacote que cobre o ano de 1972, que é o Obfuscation. Está aqui, na verdade. Aqui a gente vai ter também um CD, um DVD e um Blu-ray também. Aqui fotos da banda. E por que eu digo que esse é o menos interessante? Porque o CD nada mais é do que o álbum Obscured by Clouds, na sua íntegra, e mais nada. Com a mixagem de 2016, uma mixagem bem mais recente, mas é o Obscured by Clouds que todo mundo conhece. Então não tem nada de inédito no CD do pacote Obfuscation, que cobre o ano de 1972. E no Blu-ray e no DVD, a gente tem aí algumas imagens das sessões de gravações, de algumas fotos aí da gravação do Obscured by Clouds, lá no Château de Roville, na França, em fevereiro de 1972. E tem aí uns trechinhos de What's the Deal. E tem também um pequeno documentário de pouco mais de 7 minutos sobre o álbum, chamado Pop 2, que foi passado por uma TV francesa, gravado por uma TV francesa. Depois a gente tem duas canções do Pink Floyd num show que eles fizeram em Brighton, em 29 de junho de 1972, onde eles tocam Set the Controls for the Heart of the Sun e Careful de Axel Jean. Depois eles aparecem também providenciando música para a companhia de balé do Roland Petit, lá em Paris. Tanto em 72 quanto em 73, também aqui já foge um pouco do escopo aí prometido pela Caixa, que viria até 72, mas na verdade a gente tem um trecho sobre as companhias de balé de 22 de novembro de 1972, depois outro de 26 de novembro, também de 1972, e depois já os outros dois trechos também já no ano de 1973, o primeiro de 12 de janeiro de 1973 e o segundo em 16 de janeiro de 1973. E depois o que seria isso aqui? Um trecho de um concerto deles lá em uma passagem de som, na verdade, lá na França também, pouco mais de 4 minutos. E também a gente tem aqui no Blu-ray e no DVD
o show Live at Pompeii, o Pink Floyd tocando ao vivo nas ruínas de Pompeia, que não ocorreu no ano de 1972, ocorreu no ano anterior. É de outubro de 1971, mas ele está aqui nesse pacote de 1972, provavelmente para fazer um pouco mais de volume. E por fim, a gente tem esse último pacote aqui, que é o Continuation, que é tipo uma miscelânea, ele não tem um ano definido. Mas aqui esse pacote também é bem interessante, ele tem um CD, e depois ele tem 2 DVDs e 2 Blu-rays. E vamos mostrar aqui algumas coisas desse Continuation. O interessante aqui é que ele tem os 3 filmes, na verdade, um média-metragem, 2 longa-metragens, que o Pink Floyd contribuiu com a trilha sonora. Esse aqui é o filme La Vallée, o filme francês, o qual pertence à trilha sonora de Obscured by Clouds. Obscured by Clouds é a trilha sonora do filme La Vallée. Já esse álbum aqui que todo mundo conhece, os fãs de Pink Floyd conhecem, que é o More, é a trilha sonora do filme também chamado More, tá aqui. Um cartaz do filme More aqui, e o outro também. Aqui alguns pôsteres de shows do Pink Floyd no Japão, na Holanda. Isso aqui, um cartaz do média-metragem The Committee, lançado em 1968, foi a primeira experiência do Pink Floyd praticamente com cinema. Então, o CD, a gente vai ter aqui sessões de gravação da BBC. A gente tem a primeira delas, é a mais antiga, que nesse CD, é de 25 de setembro de 1967, portanto ainda com o Syd Barrett, onde eles tocam Flaming, The Scarecrow, The Gnome, Matilda Mother, Reaction in G, que seria talvez a precursora de Set the Controls for the Heart of the Sun, mas depois tem Set the Controls for the Heart of the Sun com o Syd Barrett. A outra sessão de gravação, também ainda com o Syd Barrett, é de 20 de dezembro de 1967, onde eles tocam Scream Die Last Scream, Vegetable Man, Paul R. Talk H e Jug Band Blues, que viria a aparecer no Assault of Real Secrets, a última faixa do Assault of Real Secrets, lançado aí em 68. Depois a terceira sessão de gravação é de 2 de dezembro de 1968, já com David Gilmour, onde eles tocam Baby Blue Shuffle in D Major, que é uma versão inicial de The Narrow Way Part 1, e aqui na verdade tem escrito blues aqui, mas esse blues não é dessa sessão de 1978, essa é de uma sessão de 1971, tá errado aqui. Depois tem um trecho aqui de comercial de uma rádio americana, do Maguma, do álbum Maguma. Depois 2 trechos da música do filme The Committee. Uma bem mais breve, de pouco mais de 1 minuto, e a outra que aparece no final do filme de 3 minutos e 25 segundos. Depois ainda aparece uma gravação que eles fizeram ao vivo para a BBC durante a descida do Homem à Lua, chamada Moonhead. Então foi em 20 de julho de 1969. E também outra coisa que destoa do pacote também, porque foi uma canção tocada aí em 1974 num show em Wembley, em Londres. Então já também foge aí desse intervalo de tempo prometido pela Caixa, que é de 1965 a 1972, que é uma versão de Echoes, gravada em Wembley, em Londres, em 1974. Não diz aqui o dia específico. Então esse é o CD do Continuation. E no caso do DVD, a gente vai ter aqui o vídeo de Arnold Layne, e fizeram um vídeo promocional para Arnold Layne. Também fizeram um vídeo promocional para Corporal Clegg e Assault of Real Secrets, para uma TV lá da Alemanha, no caso. Depois a gente tem Atom Heart Mother, uma versão de Atom Heart Mother, gravada em Bath, na Inglaterra, em 27 de junho de 1970. Depois a gente tem
músicas de um show em Rotterdam, na Holanda, em 28 de junho de 1970, no dia seguinte ao show de Bach, portanto. E aqui eles tocam Set the Controls for the Heart of the Sun e A Salsa Full of Secrets. Ainda temos 3 canções de um show que eles fizeram em Amsterdã, no dia 22 de maio de 1972, no Amsterdam Rock Circus, onde eles tocam Atom Heart Mother, Careful de Axel Jean, A Salsa Full of Secrets. E fechando esse primeiro DVD e Blu-ray, a gente tem na íntegra o média-metragem The Committee, lançado em 1968, certo? Onde o Pink Floyd faz a trilha sonora para esse média-metragem. Ele tem 55 minutos e 18 segundos de duração, é em preto e branco, é um filme de baixíssimo orçamento aí, mas foi a primeira experiência do Pink Floyd aí fazendo trilhas sonoras. A trilha sonora do filme mesmo nunca foi lançada oficialmente. E no segundo DVD e segundo Blu-ray, a gente vai ter também na íntegra os outros 2 filmes, o More, de 1969, e o La Vallée, de 1972. Ambos foram filmados pelo mesmo diretor. Aí o Barbara Schroeder, que ele é iraniano, mas de origem iraniana, mas ele é holandês, se considera holandês, né? Então, o More foi gravado aí uma pequena parte em Paris, mas a maior parte do filme em Ibiza, na Espanha. E o La Vallée foi gravado na Papua Nova Guiné, certo? Falei sobre um vale misterioso, certo? Onde seria uma versão do paraíso, talvez. Então, esses 2 filmes estão disponíveis aqui nesse pacote de Continuation, porém, tem um problema. Nem o More, nem o La Vallée tem legendas disponíveis. O More, a maior parte dele é falado em inglês, mas o La Vallée é falado quase todo em francês. Então, para quem não domina nem inglês nem francês, fica difícil acompanhar aí o filme como um todo. O The Committee tem legendas, inclusive aqui tem legendas em português, apesar de ser português de Portugal, mas dá para a gente entender. Então com isso eu fecho os pacotes aí que vem dentro da caixa The Early Years, que cobre o período de 1965 a 1972, mas você ainda vai ter uma parte 3 desse vídeo, onde eu vou mostrar os itens de memorabilia que vieram junto com a caixa, tá ok? Então, isso fica para a próxima terça-feira, então vejo vocês na próxima terça-feira e até lá.